E aí, meus bidos invencíveis, e aí, meus bidos viltrumitas. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao terceiro episódio da terceira temporada de Invencível, intitulado Você Quer um Uniforme de Verdade, né? Então, a partir disso, iremos ver provavelmente o Mark Grayson treinando o seu irmão Oliver para finalmente entrar nesta vida do crime, nesta vida do super-herói, aprender com erros e se tornar, talvez aí, um parceiro mirim super legal como Dick Grayson ou talvez muito insuportável como Damian Wayne. Enfim, referências ao Batman, espero que vocês peguem. Eu estou animado para esse episódio, eu estava de férias, então eu voltei aqui nessa pegada meio como eu estava de férias, entendeu? Eu ainda estou voltando. Mas enfim, a partir daqui a gente retoma aí a pegada do canal e eu prometo que até quinta, que deve sair o quinto episódio, estará já saindo o react do quarto episódio. Fechou? Bora lá. Ai, como eu gosto. Era a série que eu tava mais querendo ver durante minhas férias. Eu imaginei que tivesse perdido o interesse. Por que a gente não tenta? Nossa, tá um ar meio aterrorizante agora. Mano, eu tô arrepiado, impressionante. Pior que eu lembro dele enfrentando esses caras, eu só não lembro quando que foi isso. Ah, já é recente. O que tá fazendo aqui? Você prometeu não usar seus poderes sem mim. Podia ter se machucado. Eu só queria ver você enfrentando vilões. E o que eu disse sobre voar dentro de casa? Mãe. Construir maquetes, coisa assim. Eve? Ai, meu Deus, eu sabia que era você. Amber! Te vejo não. Nossa, mano. Ai, desculpa, Nem eu não te queria conto. interromper. Não é só usar colã e dar porrada. Vocês dois estão saindo. Tá tudo bem, o William me contou. Olha, é Eu tô fofoqueiro. feliz por vocês dois. Olha, que bom que isso não aconteceu no dia seguinte, mas eu sempre me Isso. perguntei se vocês iam ficar juntos E tinha depois gente do nosso querendo. término. Não. Na verdade, eu entendo. Ô, louco. Conheceu alguém? Espera aí. Então, tem um cara chamado Kyle. E Sempre assim, pra ter uma conversa Vai, dessa tão conta. tranquilamente. Do tipo, você tá pegando meu ex, é porque você já seguiu em frente. é maior do que eu esperava. É o que eu sempre ouço. Ah, não, peraí. Tá, foi mal. Depois de uma geral e com os móveis novos, vai virar o Palácio de Combate ao Crime perfeito mais uma vez. É o que eu sempre ouço, é muito pica. Eu acho que em inglês deve ter sido o Desmond Tutu, né? É que o João falou pra mim que tem um Desmond Tutu na série com o Rex. Pô, faria muito sentido isso agora. A gente pode achar um quarto. É verdade. A gente vai precisar de um novo nome. Rex e os Explosões. Ou quem sabe os X-Men. Explosão e um bando de X-Men louco ficou muito que parecido. praticamente ninguém importa pra ninguém. Aos pouquinhos, Eve. Aos pouquinhos. Mano, inacreditável, ele ficou muito legal. Com todo respeito, eu não me importo com a sua ordem. O Eu tomei tentáculo. essa cidade e é Você agora é um membro da Ordem e você tem que lidar com essa questão no seu território. Esse rei do crime aí combinaria muito a voz ser do Idris Elba. Sim, é claro. Kid Oliver. Chegou a hora de mudar. Dessa e de outras formas. O que é isso? Um novo começo. De graça mostrando a alfaiataria. Pô, cadê a musiquinha, pô? Uma musiquinha. Pam, 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 Ficou pam. incrível. Me lembra muito outro menino que conheci. Fica, o arte é pica. Precisam de ajuda. Vai, Kate. Ai, meu. Pode parar. Ai, meu. Nossa!
Tá bom, desculpa. Desculpa. Isso aí. Bota no lugar. Obrigada. Pô, ele podia ser, sei lá, algo tipo meio, sei lá, Kid Ômega, tá ligado? Tem que ser com O, né? Não tem jeito, agora que ele fez um O no meio do corpo. Uma vantagem de se casar com um escritor de viagens, eu imagino. Justamente. Às vezes, eles me incomodam também. Não Mas deveria. eles são parte de mim, eles sempre vão ser. Mas vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou. Por inteiro. Senão, eu não vou mais ver vocês. Eu tô cansada de me sentir uma aberração e um fracasso sempre que eu venho pra cá e eu não mereço isso. Eu não sei como fazer você entender. Opa! Vocês voltaram. Arriba! Como vai, Oliver? Os uniformes, pra nada. Essas roupas, sabe, é que a gente tava numa feira de quadrinhos. Vocês dois vão acasalar agora? Que Para sua mãe isso? e eu não sei se ela comentou, mas... Ah, é? Pra quem? Justamente. Vai ficar sem saber. Uniforme claramente inspirado pelo Invencível. E outras Você é o notícias Invinciboy agora? despencou hoje com relatos de... Boa! Isso é muito bom. Você disse que voltou a estudar? Disse. Ah, Meu sonho. e falando nisso, eu encontrei a Amber no canto. Antes de tudo, eu só quero dizer que se você faz parte do Catarse do Bido Comics, eu sou muito grato a isso, eu sou muito grato a você. E eu também deixo aqui a recomendação, porque se você fizer parte do Bido Aranha, você consegue ver os vídeos antecipadamente. Então quando esse react tá saindo, cara, você se estava lá no grupo do WhatsApp, você viu muito antes disso. Se você faz parte do Bido Inevitável, você tem a chance de ver o episódio completo e ainda assim participar de sorteios para você mesmo ganhar uma série onde eu possa reagir graças a um pedido seu. Tal como se você fizer parte do Bido Viltrumita, você tem a oportunidade de ver vários episódios completos de reacts, tanto de séries quanto de filmes, e muito disso graças ao que eu gosto muito de fazer e também a vocês, né, a dar esse presentinho para vocês. Então se você quiser saber um pouquinho mais, tá o link na descrição. Você não tá sozinho. Invinciboy. Ah, cara. Você viu aquilo? Se eu vi, eu até salvei o vídeo no celular. Ai, câmera de merda, o que você tá fazendo aí? Pedaços. Credo. Eu soube. Nunca cai duas vezes no mesmo lugar, sabia? Olha só, não é assim Vai dar que... merda. Foi mais fácil do que eu pensei. O exército americano é assim. Sempre consertando as coisas do jeito mais barato. Tá aí uma crítica. E com menos força. E menos sorte. E agora eu falo alguma coisa. Somos mais que suficientes. Ainda tá faltando Cara, esse cara é da hora, esse poder dele. Eu acho que... De nada. Mark, Que equipe mais bosta, mano. Eu achei que vocês conseguiram lidar. De mísseis nucleares. Não se matam reféns sem necessidade. Além disso, eu acho que eles ainda estão... Vocês não mataram um monte de guarda daí. Eu quero. Esse é o Invinciboy. Eu vi ele na televisão. Ele é novo. Gente, ele só mudou a merda do uniforme, mano. Não é possível. Tipo assim, só a cor. é que a gente ia voar hoje. Você quer pedir ajuda? Que pena. Gente, mas que raio é esse, hein? Nem pra você e nem pra mais ninguém. Tá preula. Tá preula. Os dois estão muito encrencados. Mark! Só pra garantir. Vamos garantir aqui o nosso plano, né? Rapidinho. Mas isso que é legal, né? Não fica aquela coisa de... Mas sempre tem uma primeira vez. Tá vendo? É isso que acontece com quem é vilão. Que isso, mano.
não queria. Foi só um acidente. Tá parecendo um psicopata agora. Não mete essa, não. Eu não queria matar eles. Parece que você treinou ele nos negócios da família. Eu dei um jeito neles, não dei? Pro céu, agora! É isso. Vamos lá, Mark. Não prestou atenção em mim nem na nossa mãe? A gente não mata! Isso também foi. Escuta, Oliver. É errado. Por quê? Você e a mamãe dizem que eu tenho que ser responsável com os meus poderes. E a maioria nem é especial que nem a gente. São só pessoas normais. Tá falando como nosso pai. E daí? Ai, que merda. Oi. A gente sabe bem como isso funciona. Sério? Graças a Deus. O bom de vocês dois serem heróis é isso. O que você vai fazer? Exatamente, que bom. Eu não sei. Porque ele fica pagando de inocente. Não esquece da sua mãe, ela mandou muito bem com você. Isso foi antes dela revelar minha identidade pro novo namorado dela. Mark, vê se cresce. Pelo amor de Deus. Você não acha que ela merece ter alguém especial? Onde eu estaria sem você? Não sabemos. Ainda procurando o Monte Rushmore. Com certeza. Mas ela é uma bênção mesmo. Primeiro encontro mais estranho. Já tive piores. Tan. Pô, achei que já ia... Nossa, que encontro curto. A gente decidiu remarcar. É claro que sim. Eu não quero que você morra. Eu te amo. Eu também te amo. Vem cá. Mark, tá tudo bem? O que foi isso? Eu não sei. Nossa, que escroto. Devia ser uma parada que se autodestruísse se fosse pega. Dos Viltrumitas. Que família mais feliz. Caraca, eu amo esse tipo de gancho. Você tem de porra nenhuma. Nossa, como eu amo essa trilha, mano. Putz, na moral. Eu acho um absurdo que ela não tem no Spotify. Acho que eu reclamo disso toda a temporada. Cara, como eu sempre sou sincero aqui nesse canal, eu não vou falar que eu tava adorando esse episódio até a metade dele. Eu achei que o episódio tava meio sem um rumo próprio, por assim dizer, sabe? Eu acho que ele teve um começo muito forte, mas ali no meio do percurso me incomodou porque parecia que não tava tudo tão em sintonia. Eu não sei dizer se era por parte da animação, por parte da trilha sonora que não tava tão aparecendo. Tipo, o episódio começou muito forte, com uma cena sem diálogo, com uma cena com só uma trilha sonora impactante, melancólica, simbólica. E eu acho que funcionou muito, sabe? O começo do episódio eu achei lindo, eu acho que é o que diferencia Invencível das outras séries, principalmente do universo super-heróis, porque não é qualquer série que você pega 5 minutos iniciais e você coloca pra gente acompanhar a história de vilões, história de pessoas que fazem o mal, mas ao mesmo tempo você se coloca na perspectiva delas, entende porque elas fazem o que fazem, e aí você tira o som, então você tem que prestar atenção, você tem que dar atenção, você não vai ter tudo mastigadinho pra você tem que pegar pelos olhares, pela simbologia do momento, do que tá acontecendo ali. Então nesse aspecto, sabe, que me remete um pouco ao Wall-E, eu achei lindo, e eu acho que séries artísticas normalmente tomam esse rumo, né, de você ter uma cena, um começo, que a trilha diz tudo, a cena diz, e você não precisa ficar ouvindo o diálogo pra entender o que é que tá acontecendo, sabe? Se aquela pessoa tá com câncer, se ela tá doente, se eles estão com dinheiro, né, faltando e precisam disso, e aí o trabalho que eles não conseguem, que a pouco conseguem, e todo momento pensando em usar os poderes pra fazer algum crime, só que pra conseguir dinheiro, pra conseguir viver, né, se manter na vida.
e como isso é uma dificuldade nesse mundo. Então, assim, eu achei maravilhoso esse começo do episódio e eu achei que por dar esse significado, essa importância pra isso, eu achei que isso seria um foco, sabe? De que pelo menos esses ladrões, eles iriam ser usados pelo rei do crime, de que eles voltariam no final com uma luta, com uma missão pro Invencível, pro próprio garoto. Achei que o garoto iria acabar matando um deles e isso iria virar uma pauta do episódio. Mas não, teve isso, foram pegos, presos, levou a conectar com o Invencível? Levou. Mas eu achei que ia levar a ter algo mais substancial pro episódio, sabe? Não só tipo, conectou com o Invencível, agora a gente foca em Invencível e isso aqui esquece, não volta mais, sabe? Então, já me incomodou um pouco esse lance de que foi um começo excelente, mas aí você corta e não volta mais pra isso. E aí depois disso, o episódio, ele foca aqui no rei do crime, chega um novo cara, esse cara é um problema, vamos fazer umas coisas aqui pra não ter problema com esse cara, mas avisa que eu nunca mais quero coisa com ele. Tá bom. Aí resolve. Aí a gente tem ali o grupinho da tropa jovem se encontrando, um novo ambiente, beleza. Aí a Ivy aparece, se resolve com a família, beleza. E aí não sei o que acontece, beleza. Aí o Mark com o garoto luta, não era pra fazer isso, desobedece, faz de novo. Aí isso, obviamente, depois ganha foco. Mas o episódio ele tava muito indo pra várias tramas e não tava me levando muito pra, tipo, tá, que lugar que você vai? Pra que caminho a gente tá seguindo aqui, sabe? Me pareceu um pouco sem conexão, sem rumo. Principalmente se eu comparar com os primeiros 2 episódios, é muito diferente, sabe? Não tô falando que é um episódio ruim por estarem tramas distantes acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Até porque tem séries como Game of Thrones que você tem muita trama e você acaba dividindo o episódio todo só por tramas e você vai seguindo a história desse jeito. Obviamente, Game of Thrones faz isso desde o começo, Invencível já não. Então, principalmente pegando ali o primeiro episódio, que, cada coisinha que era falada conectava com a outra e ia se relacionando até finalizar. E o segundo episódio, ele começou com o Cecil e terminou com o Cecil. Você começa com esse casal, o que eu achei? Ele ia terminar com esse casal, entendeu? Você desenvolve uma coisa aqui, você vai voltar com isso depois. E várias coisas foram pontas soltas, foram pontas abertas ou continuadas, né? Por exemplo, no episódio anterior a gente viu o grupo dos Guardiões e da Tropa Jovem se separando. E aí você teve aqui a Tropa Jovem encontrando um novo rumo, que o nome que a gente vai ter. E aí nem pra isso tem um fechamento. E aí, os Guardiões ali agindo, derrotando o vilão e sendo derrotados, então também mostra como essa divisão do grupo afetou eles, né, como num nível de poder. Então beleza, você tem uma continuidade em relação a isso. Mas você traz um vilão, 2 tipos de vilões de volta, seja o Rei do Crime, seja essa dupla que é um casal, e aí você fica tipo, usa um ou outro e foca. Nenhum dos dois foi relevante, tipo, um apareceu no começo, sumiu, o outro apareceu depois, e aí focou em quem? Na dupla azul de gêmeos que a gente conhece desde a primeira temporada, que é a dupla que, se você pensar de inimigos B, são os que mais tiveram desenvolvimento na série toda. Então, assim, ficou muito over, sabe? Me soou muito vazio o episódio. Ele tava indo por um caminho que eu tava... E não só isso, queria falar um pouco da animação e da trilha, porque principalmente naquela parte de fazer o uniforme... a trilha ficou muito vazia, muito sumida, sabe? Não era um momento tipo uma conversa séria, como a que o Mark teve com o garoto no final do episódio, né? Que aí você tá falando sobre morte e aí não precisa de trilha. Você tá ali falando de fazer um uniforme e tudo mais e tal. Fiz um novo uniforme pra você. Caraca, você pega no trailer a música pá, 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 e aí, tem uma piadinha. Aqui cresceu sem trilha e me incomodou que a animação do Mark, ele ficou tipo assim, parado. Tipo assim, mano, ele tava assim, ó. Sabe, não fez sentido, não casou. Nem que eles pelo menos dessem algo do tipo... E ele relaxava o corpo. Sabe, uma coisa pelo menos pra trazer mais uma sensação um pouquinho mais humana. Eu senti que esse episódio não teve só essa cena. Teve mais umas 2 ou 3 cenas assim. Depois melhorou. Que tipo assim, o personagem ouvia alguma coisa e ele não reagia em nada. Parecia muito um boneco. Parecia muito que eles não quiseram ter o trabalho da animação. De fazer mais 1 ou 2 páginas. E ficou nisso. E ficou uma coisa meio intacta, e aí soa meio bizarro, sabe? Tipo, não tem um olho piscando, não tem uma boca respirando. Então, dá uma sensação meio anormal. Isso me incomodou real nesse episódio. Aí você pode falar, nos outros episódios talvez tenha isso, talvez eu não tenha percebido, sabe? Tipo assim, eu acho que nos outros episódios se teve, era algo mais orgânico, tinha o personagem falando, tinha mais corte de cena. Aqui você manter assim e... Entende? Não criar uma ambientação é como se, por exemplo, você fizesse uma cena de heróis, né, de grupo, andando, aquela cena meio tipo em câmera lenta, só que você não tem o andar, tipo assim, tá ali parado. E aí a câmera, tam, 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 sabe? Uma coisa meio assim. E aí, tipo,
fica meio furreca, pô, nem pra você fazer o personagem fazendo essa caminhada que não é tão difícil, entende? Então, assim, me incomodou muito nesse aspecto no episódio, sabe? Tanto nessa trava com a trilha de, pô, usou muito bem no começo, depois não soube como usar no meio, quanto na parte da animação. Diante disso, a partir do momento que o episódio ficou mais claro no que ele estava focando, que era na relação Oliver e Mark, eu gostei de toda essa parte. Gostei muito de como teve aquele lance de desobediência, e aí brigou em casa e mesmo assim não ouviu, e aí levou pra 2 caras ali que foi interessante porque a gente tá vendo a todo momento o Mark, ele tá tentando se manter são, mas ele tá se descontrolando, mas ele não tá sabendo lidar com isso, ele não tá sabendo se segurar em relação a isso. Então não só no episódio anterior, ele pirou muito com o Cecil de uma forma que não era necessária, não precisava ter agido do jeito que ele agiu, como aqui, você vê que tipo assim, ele chegou naquele lugar, a primeira coisa que ele viu foi o Cecil, tipo, ele focou tanto no Cecil que ele não viu que tinham 2 corpos mortos, ele automaticamente pegou o Cecil, e o Cecil deu aquela sacada, né, nossa, parece que você tá levando o garoto pros negócios da família. Mano, o Cecil sabe como provocar também, né, a Kelly, eu não ligaria se o Mark desse um tapa na cara dele, assim, mas assim, de qualquer modo, o Mark vai, aí quando ele vê o corpo aí, que ele larga e pega o moleque, aí, cara, toda a discussão com o Oliver eu achei muito boa, achei pesada, achei que deu um drama legal e também mostrou uma falha de humanidade mesmo com o Oliver, do tipo assim, eu não acho que o Oliver é uma pessoa má, mas ele tá num meio termo onde ele precisa conversar, ele precisa tomar cuidado, eles precisam tomar cuidado com o garoto para que ele não siga um caminho, porque eu consigo comparar ele com o próprio Mark, sabe, esse jeito meio sombrio dele, que ele demonstrou aqui, que pode lembrar o Omni-Man, o Mark demonstrou no episódio anterior para com o Cecil. O Cecil falando, você tá descontrolado, ele falava, eu não tô descontrolado. E todos nós que assistimos falamos, Mark, você está descontrolado. E aí aqui o garoto chega, matou, e ele manda um matei sem querer. Irmão, sem querer, a cara que tu fez quando você matou o primeiro, mano, ele tava com sangue nos olhos, ele tava com uma cara fria, como se o que ele tivesse acabado de fazer não fosse nada, uma morte, tá ligado? Uma pessoa morreu, ele matou, é a primeira vez que ele mata e parecia que não era nada. E ele olhou pro outro e o outro falou, mano, pelo amor de Deus, o que ele fez? Ele atravessou a cara do cara com a mão, sabe? E eu acho que essa cena é muito legal também pra mostrar o quanto que o Mark se controla. A gente fica brincando que o Mark é vencível, que o Mark não é tão forte, que pô, toda hora parece que o Mark apanha, mas o Mark apanha porque ele não usa tudo que ele tem. O Mark se controla muito, então ele não sabe ainda muito bem como controlar, sabe? O quanto que ele pode usar de força, mas sem realmente afetar a pessoa. Porque você vê que o Mark bate nas pessoas e não tem essa quebra da parte da boca, como ele fez com o cara. E principalmente, pô, ele quebrou ali o soco. E você viu que depois, quando o Mark puxou ele lá no céu, o Mark segurou ele pelo pulso e ele não conseguia se soltar. Isso deixa muito claro que o Mark é mais forte que ele. Ele só conseguiu soltar porque o Mark abriu a mão. Se o Mark ficar segurando, ele não ia conseguir. Ou seja, o Oliver pode ser muito forte a ponto de matar alguém com um soco, mas ele não é mais forte que o Invencível. E se o Invencível do que a gente vê até agora não mata ninguém, é porque o Invencível se controla, porque ele poderia matar como o Oliver matou. Então, assim, isso é muito legal até pra gente ter uma noção dos poderes, do quanto evoluído tá, sabe? O Oliver, do nada você vê, ele fala, pô, ficou mais rápido. Mas o Mark não deixa isso passar, o Mark chega primeiro que ele. Ou seja, o Mark, ele se controla. Ele realmente se mantém muito firme, muito pé no chão. Acho que às vezes isso é prejudicial. Pô, ele falou ali, pô, eu tava vencendo. Pro Oliver isso não parecia, pra gente não parecia também. Pô, como é que você tá apanhando de novo desses caras que estão desde a primeira temporada, sabe? Porque ele se deixa levar muito. Eu acho que aí entra o problema pro Invencível, que ele poderia saber agir mais, manobrar mais. Tipo, pô, na hora que os caras forem atacar você, de uma forma ou outra, tipo, o cara bate e você não se move, entendeu? Então, assim, é legal porque dá uma sensação muito incrível dos poderes do Mark, de até que ponto ele é forte, de até que ponto ele é poderoso e do quanto que ele se controla, mas ao mesmo tempo do quanto que ele também tem que saber equilibrar isso. E enfim, voltando pro Oliver, eu acho que o Oliver mostra os dois lados, do tipo assim, ele é muito poderoso, mas ele não é mais poderoso que o Invencível, entretanto ele tem essa mesma personalidade do tipo assim, não fiz o que claramente estou fazendo, matei sem querer. Não, você não matou sem querer. Aí o Mark, mesma coisa, né? Eu não tô descontrolado, você tá descontrolado. Então assim, por isso que eu acho que tem salvação, entende? Assim como o Mark tá descontrolado, mas a gente conhece o Mark, a gente sabe que o Mark não vai se tornar aquilo, a gente sabe que o Mark é melhor do que o pai dele, que o Mark tá tentando melhorar a todo episódio, a todo momento.
Eu acho que o Oliver ele é uma criança, ele tem momentos pra se aprender, ele cresceu primeiro com o pai, ele tem o sangue, entendeu? Tipo assim, ele vai sem querer puxar um pouco da personalidade. Isso é meio que comum para todos nós, pessoas, a gente acaba puxando um pouco dos nossos pais, mesmo que a gente não queira. Então aqui, isso também acontece com o Oliver, e aí que a mãe e o Mark tem que tomar cuidado, e eu gostei muito do jeito que a mãe lidou com o assunto, sabe? Tipo assim, você não gosta de mim? Eu sou um ser humano, eu sou normal, teoricamente eu sou, você é superior a mim, e aí? Por isso eu mereço morrer? Então, eu gostei muito, acho que dava pra ter explorado um pouquinho mais o assunto, mas do jeito que foi, eu gostei da ideia que deu, das pessoas, e aí ele falou, pô, mas aí, eles não têm família. Aí que eu acho que eles podiam ter ido pra um outro caminho pra ainda falar sobre vida, sobre humanidade, sobre, tipo assim, pô, o quanto a vida não foi a gente que deu a vida, não é o nosso direito também tirar essa vida, sabe? A gente tem que mandar pra prisão, a gente tem que castigar, as pessoas merecem sofrer pelos crimes que elas cometeram, mas elas não merecem passar por isso. Então assim, eu acho que podia ter entrado um pouco mais nesse caminho, não entrou, mas eu gostei do modo que foi discutido e principalmente porque a gente tá falando com uma criança. Não dá pra você abordar tudo de uma forma tão adulta e séria com uma criança, você tem que falar de um jeito que fique mais compreensível, né? E enfim, eu de qualquer modo gostei muito, e ainda assim vale dizer, né, é uma criança que cresce mais rápido que o normal, então ela pode já sim ter maturidade, mas você tem que trabalhar aos pouquinhos. Enfim, eu acho que é uma pauta muito legal para se trabalhar durante a temporada, durante os próximos episódios. Gostei de como foi colocado, gostei dessa câmera que apareceu no começo, teve no final e aí jogou pra cena pós-crédito. Fiquei até pensando, meu Deus, cena pós-crédito de novo, ou vai conectar com o Allen ou com outra coisa, né? Um outro vilão. Não, eles já deixaram mais conectado com essa câmera que talvez já tenha repercussão para o próximo episódio. Eu achei que aquela bomba que os alienígenas estavam lançando fosse uma coisa mais... sei lá, não fosse só uma bomba. Tipo assim, o Mark explodiu ela no céu e... acabou, resolveu. Eu fiquei pensando que, tipo assim, pô, o Mark tinha que levar pra um caminho, um bagulho nuclear, entendeu? Se ele explodir, vai ter radiação, vai afetar as pessoas que estão ali embaixo, não sei o quê. Não, era só destruir mesmo, tipo assim, por que ele precisou passar por cima e depois soltar? Porque ele já não podia ter destruído no meio ali, qual que era a diferença, sabe? Me passou um pouco essa pressão, ele fez tudo aquilo só pra, no fim de tudo, destruir. Enfim, mas... gostei desse rumo, gostei da parte da mãe com o namorado também, que já seguiu para um outro passo. Não ficou só no tipo, ainda a mãe do Mark se relacionando com alguém e tudo mais. Não, já foi pro próximo passo do tipo, pô, identidade. E aí conversando sobre isso. E principalmente, acho que uma coisa que esse episódio entregou com muita satisfação foi a evolução do relacionamento do Mark com a Eve, sabe? O quanto que eles já estão se dando bem, os problemas, sabe? Você ter a Amber ali, aí você fala, pô, a Amber já não me soa uma coisa tão aleatória no episódio, sabe? Uma coisa que conecta com a Eve, aí isso leva a Eve pra querer crescer, se desenvolver, ela conversa com os pais, depois volta numa conversa com o Mark, aí fala sobre a Amber, e aí isso tem uma conexão com tudo que tá acontecendo, com a vida dos personagens, o quanto que a vida de cada um do casal tá diferente, tá passando por coisas diferentes, mas como eles estão se apoiando, eles estão se ajudando, como a Eve acaba sendo um pouco mais racional, mais adulta, isso é muito comum, né, entre homem e mulher, mesmo tendo a mesma idade, principalmente tendo a mesma idade, a mulher normalmente é mais adulta que o homem, então você tem a Eve ali explicando pro Mark, tipo, pô, Mark, tenta olhar por esse lado, olha por esse caminho, principalmente o lance da mãe, sabe? E aí depois a conversa com a mãe. Essas partes que tornam esses personagens tão humanos é o que por mim faz Invencível ser tão grande, ser tão bom. E aí é nessa que o episódio foi muito bom, sabe? Tipo assim, eu achava que o episódio ia ficar, tipo, bom, sabe? Podia ser melhor. Mas ele por mim foi crescendo com o final. Ainda acho que ele não é melhor que os primeiros dois. Mas ele foi um episódio muito bom, sabe? Tipo assim, acabou no alto. No meio eu tava tipo assim... E aí no final eu já tava tipo, pô, amo Invencível. Então assim, é legal ver o quanto Invencível consegue ser realmente muito bom, como ele consegue crescer por episódio, sabe? Me lembra até mesmo, querendo ou não, né, o Robert Kirkman, que é o criador dos quadrinhos, me lembra os quadrinhos do Robert Kirkman no The Walking Dead, sabe? Você lê um quadrinho que às vezes você fala assim, pô, acho que esse volume aqui é mais tranquilo que os outros, né? Vai ser uma pegada mais tranquila. E aí da metade pro final começa a acontecer um monte de coisa e vira uma bagunça e daqui a pouco você fala, caraca, épico. Então assim, Invencível passou um pouco esse sentimento com esse episódio. Acho que vai ser normal, tem uma coisa ou outra como que teve no começo, né, que eu falei que me incomodou na animação, na trilha, mas ainda assim, como o episódio foi construído, como ele se desenvolveu, como ele se concluiu, foi muito bem feito, sabe, foi muito bem conduzido, e achei que no seu final ele entregou o que ele precisava, ele conseguiu fechar um assunto, principalmente ali com o Oliver, um novo uniforme, teve bastante significado em relação a isso, sabe? Até mesmo o uniforme do Mark veio no momento propício, do tipo, não estou mais ligado ao Cício, não estou ligado mais ao meu pai, eu estou sozinho, independente, fazer as coisas do meu jeito agora, sabe? Eu vou tomar um rumo próprio. E aí esse uniforme traz esse novo significado, e agora é ver pro Oliver como é que ele vai, né, mudar com isso. Agora, esse papo de Invinciboy... me poupe, é tipo Homem-Aranha, tá ligado? Nossa, apareceu Homem-Aranha com uniforme preto,
Mano, eu não lembro de ter sido uma coisa das pessoas ficarem pensando que era um outro personagem. Não, as pessoas sabiam que era o Homem-Aranha e que ele só tinha trocado de uniforme. Pô, Invinciboy tinha que ser um moleque, tá ligado? O roxo. Ele tinha que ser Invinciboy. Eu não tinha pensado nesse nome, é um nome que faz sentido até. Agora ficar pro Mark, tá ligado? O Mark vai ter que tirar a máscara e falar, gente, eu sou o Invencível, eu sou o amarelo. Vocês não perceberam que o amarelo sumiu, tá ligado? Tu achou que ele morreu agora? Então, assim, enfim, foi a piadinha aí do episódio como um todo. Mas eu gostei do rumo que ele tomou com os personagens, da exploração que ele tá tendo com alguns personagens. E principalmente dá pra ver que eles estão querendo... Tá vindo aí talvez um clima entre o Rex e a menininha de óculos, né? Desde o começo esses dois eles estão interagindo, tá um papinho aqui, um papinho ali, rola um sorrisinho, se entende, ele faz uma piadinha besta, ela ri e ele fala, não, mas eu sou do bem. Então assim, tô achando interessante como eles estão fazendo com isso, mas principalmente a parte familiar é a que mais me ganha. Com certeza o ponto alto desse episódio, e que é um dos pontos altos da série como um todo, são os seus personagens, os seus desenvolvimentos, a exploração para com eles. E aqui, Mark, mãe, Oliver, Eve, perfeito. Fácil, a melhor coisa do episódio, e fácil, uma das melhores coisas da série como um todo, e é muito legal ver o quanto tá tão unido, sabe, o finalzinho ali, os três se abraçando, família, e todas as cenas com a Eve, eu acho que tá dando aquele sentimento, aquele gosto que a gente queria ter com esse casal, que a gente sabia que alguma hora ia acontecer, e que passa uma impressão pra mim, que eu posso comparar muito bem com o Dean e a Pam em The Office. Pra quem assistiu The Office, que é uma sitcom, é um casal que você fica o tempo todo falando, pô, uma hora eles têm que ficar juntos. E quando eles ficam, passa uma sensação muito confortável, sabe? Uma coisa muito de conexão. Toda vez que você vê os dois juntos, você vê que eles não passam por aqueles problemas clichês, banais. Eles estão sempre se entendendo, sempre se resolvendo. Um completa o outro, um ajuda o outro conforme o outro passa por uma situação ruim. E dá uma sensação muito saudável de como um relacionamento deve ser, sabe? E ao mesmo tempo deixa o fã que esperou por muito tempo aquilo acontecer confortável, do tipo assim, isso era por isso que eu sabia que vocês iam dar certo, era por isso que eu queria que vocês ficassem juntos. Então, eu acho que o Mark e a Eve estão passando muito essa sensação de Dean e Pam, e a Pam é ruiva, a Eve também, então tem as suas conexões aí. E, enfim, baita casal, maravilhoso ver eles dois juntos, e maravilhoso ver como Invencível ainda consegue trabalhar tão bem seus personagens, mesmo em episódios um pouquinho mais bagunçados, por assim dizer. De qualquer modo, gostei, tô ansioso pro quarto, tá todo mundo falando do quarto, tá todo mundo animado pro react do quarto, então eu também estou, e eu aguardo vocês lá. Muito obrigado que assistiu, muito obrigado aos apoiadores do canal que podem ter a oportunidade de ver esse react completo, e muito obrigado a todos que estiverem comentando e dizendo o que é que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu comentei aqui. Valeu, falou!